Mas as Escrituras vai falar muito pra gente sobre meditação. E hoje a gente vai discorrer sobre isso. Só que antes de eu entrar de fato no que é meditação, eu queria falar um pouquinho sobre a palavra disciplina, que o Asaf falou um pouco semana passada, porque a gente tem um pouco de ranço, medo da palavra disciplina, como se ela fosse algo ruim, como se ela fosse um castigo, uma punição, uma correção. Nossa, você vai ser disciplinado agora. Ou você também traga a ideia de algo que é obrigado. Mas a ideia do tema disciplina espiritual, e não só do tema, porque esse não é um tema da CMD, isso é um tema das Escrituras. Disciplina não traz a ideia de castigo ou proibição, mas traz a ideia de constância, insistência e permanência. Beleza? Então, quando se fala sobre disciplina espiritual, o sinônimo que a gente precisa colocar em prática é: o que te faz permanecer? São as disciplinas espirituais. O que te faz ter constância? As disciplinas espirituais. O que te faz correr e não cansar? As disciplinas espirituais. Faz sentido? Então, quando a gente fala sobre disciplina espiritual nessa série, a intenção nossa não é te apertar, te colocar contra a parede, trazer uma tônica do que você talvez não tenha feito. Mas a nossa ideia por trás dessa série é: você pode permanecer. Você pode ser constante. Você pode conhecer Jesus, insistir nisso e chegar num lugar mais profundo nele. Beleza? Então essa é a ideia que eu queria trazer essa noite. E aí o primeiro texto é Apocalipse 19:7. Abre aí comigo. Apocalipse 19:7. E eu, como a noiva do Cordeiro, pronto. Uau! Então, a meditação faz parte do processo de preparação da noiva. Disciplina espiritual é você se ataviando para o Cordeiro. É você estando apto ao grande dia do Senhor. Faz sentido? Então, por isso, eu e você precisamos crescer no que diz respeito à meditação. Por quê? Porque essa é uma das formas de se ataviar para o Cordeiro. Beleza? E um outro objetivo muito importante da disciplina é que a disciplina, essa palavra pode ser substituída também por liturgia. O que é liturgia? É uma coisa que você tem o hábito de fazer. É um caminho que o seu cérebro criou e se tornou uma habitação. Então você tem o hábito de fazer alguma coisa. Isso se chama liturgia. Então na igreja existe uma liturgia. O que acontece? Você chega na igreja, alguém inicia o culto, outra pessoa conduz a adoração, outra ministra dízimos e ofertas e dá os recados, outra pessoa traz a palavra e depois tem oração com imposição de mãos. O que isso chama? Liturgia. E liturgia, ela não é ruim. A liturgia em si, ela é muito boa. O problema é quando nós temos expectativa que a liturgia pode fazer algo pra gente. Ela não tem poder de fazer alguma coisa e ela não deve ser engessada. Mas a liturgia, ela é boa. Por quê? A liturgia é que faz o caminho do que está aqui na sua cabeça escorrer para o seu coração. É quanto mais você repete uma coisa, mais aquilo que você conhece se torna uma verdade no seu coração. Então, o objetivo dessa noite também é ensinar você a meditar, porque essa liturgia vai fazer com que as verdades que você conhece na sua cabeça, elas escorram para o seu coração. Beleza? Isso é muito importante porque eu estava meditando e olha que coisa peculiar que nós vivemos nos nossos dias atuais. O nosso inimigo, o diabo, ele, quando não pode nos destruir, ele vai nos distrair. Vamos lá, alguém. Então, quando eu olho para o público que está diante de mim, eu não vejo o inimigo destruindo ninguém. Mas eu tenho certeza que ele tem tentado distrair a todos. E quando eu falo de distração, eu não falo somente agora no culto, como, a câmera deu certo, aí você deu uma distraída. Não, eu falo de uma distração no seu dia a dia. Então, quando ele não consegue te destruir, o que ele faz? Ele te distrai. Quando ele não consegue parar você, ele te acelera.
Vamos lá, alguém? Ninguém aqui está parado pelo inimigo. Todos estão continuando. Vocês estão aqui na igreja congregando. Mas será que a sua vida não está acelerada demais? Será que você não tem parado para meditar? Por quê? Porque o diabo não te parou, mas ele te acelerou. Então, vocês percebem que hoje, a palavra que não sai da sua boca é tipo assim, eu não tenho tempo para nada. Só que você fala como se isso fosse um status. Mano, isso é ruim, muito ruim, péssimo. Por quê? Porque isso é uma obra do inimigo te acelerando para você não parar. Porque se você parar, você contempla. Se você contemplar, você é outra pessoa. Então, mano, eu não tenho tempo para nada. Então, rebobina a sua vida porque você está fora do propósito de Deus. E por último, quando o inimigo, ele não consegue tirar a presença de Deus de você, ele tira você da presença de Deus. Conseguiram entender? Quando ele não consegue impedir com que a presença de Deus encharque a sua vida, então ele retira você do lugar de intimidade com Deus. Então é isso que eu quero que vocês percebam, cara. Que no decorrer dos nossos dias, o maior inimigo nosso agora é ser acelerado e não estar na presença de Deus. É ser distraído com tudo. Nossa, Leandro, eu não sei o que fazer. Você sabe. Porque tem um preço não ser acelerado. Diminuir o seu estilo de vida. Se você diminuir o seu estilo de vida, você vai conseguir parar. E aí, vamos de novo. Quem você ama mais? O seu estilo de vida ou Deus? Não, eu amo muito Deus, mas eu estou muito acelerado porque eu preciso corresponder ao meu estilo de vida. Então você ama mais a sua vida do que Deus. Então a gente precisa parar e nós vamos mergulhar nas escrituras e como esses homens tinham outro tipo de vida, eles tinham a cultura da meditação, porque eles não eram acelerados. Vocês estão comigo? E aí então, quando eu falo sobre se ataviar, sobre viver essa liturgia, sobre não ser enganado pelo nosso inimigo, o que veio na minha mente? Veio olhar para Jesus, pensar em Jesus, estar com Jesus. Essa é a resposta para eu não ser sucumbido por tudo que eu já disse aqui. Só que eu fiquei me perguntando, beleza, muito legal, hoje a gente cantou em quase todas as canções, me deixa te ver, Jesus. E eu fiquei, tá, mas como? Porque eu já entendi que eu preciso parar e eu preciso negar a minha vida, o estilo de vida que o mundo prega e está impregnado em mim. Tudo bem, mas como eu olho para Jesus, como eu vejo Jesus, como eu vou estar com Jesus? Tcharam! Meditação. Meditação é uma das formas de você ver Jesus. De você pensar em Jesus. De Jesus que pode estar subjetivo na sua mente por agora se tornar uma coisa concreta, mano. Porque a diferença de um cristão que permanece para um que é inconstante é o quanto concreto Jesus é no seu dia a dia. E a varinha mágica, entre aspas, para que isso aconteça, chama-se meditação. E meditação, diferente do que o mundo prega, não é esvaziar a sua mente, beleza? Porque quando você fala sobre meditação, eu trabalho na prefeitura e lá agora tem yoga. E aí na hora da aula de yoga não pode ter nenhuma outra aula. E lá tem que fechar tudo e ter o maior silêncio possível. Por quê? Porque as pessoas no momento da yoga ali, elas precisam esvaziar a sua mente e não pensar em nada. Mas quando a gente vai para a meditação, segundo as escrituras, não é esvaziar a mente, é muito pelo contrário, é encher ela. Mas não é encher ela de afazeres, não é encher ela de entretenimento, mas é encher ela de toda boa palavra de Deus. Então, meditação, segundo as escrituras, é encher a cabeça daquilo que é do alto e que traz esperança. Então, o que eu quero ensinar vocês essa noite é você encher a sua mente daquilo que te traz esperança, cara. É você começar no dia a dia seu, pegar palavras de Deus e ficar pensando nisso o dia inteiro. Essa ação de pegar uma porção da palavra que edifica Deus, que é do alto, que traz esperança, e aquilo ficar matutando na sua cabeça o dia inteiro, isso é meditação. Você está meditando numa porção da palavra de Deus que te traz esperança e que te edifica. Beleza?
Então, isso é meditação. Dito isso, meditação, ele é como um respirar profundo. Sim, você respira profundo, mas não esvaziando da mente. Sabe por quê? Tem um grande problema em somente esvaziar. Nessa 1 hora lá no CRAS, é uma paz. Mas no momento em que a aula se encerrou, todos os problemas voltam. Todas as atividades voltam. E tudo começa a continuar igual. Mas quando você de fato come de Jesus, isso te transforma. Por quê? Porque ele passa a ser concreto na sua vida, ele passa a ter realidade na sua vida, ele passa a te dar esperança. Então é um respirar profundo que traz uma paz que excede todo o entendimento. Só que a paz de Deus que excede todo o entendimento não é a paz que te tira os problemas, é a paz que te faz viver com ele em meio aos problemas. É uma paz que te faz dar sentido nos problemas. É uma paz que te faz vencer os problemas nele. Vocês estão me entendendo? Então, meditação é cavar fundo em Jesus. Cara, eu quero conhecer Jesus. Como, Leandro? Meditando, porque você começa a conhecê-lo e cada vez vai mais profundo e profundo e profundo. É como se você pegasse uma lupa e se aproximasse de uma característica de Jesus e pensasse nisso o dia todo. E aquilo se torna cada vez uma realidade mais forte em você. E aí aquele problema que outrora te sucumbia, agora você supera ele. Por quê? Porque você tem a mesma característica que tem Jesus. Por quê? Porque você está comendo e bebendo dele. Então aquilo que era subjetivo do domingo à noite se tornou uma realidade na sua segunda-feira, na terça, na quarta, por aí vai. Estão felizes aí, gente? Estão entendendo? Então agora abre comigo aí Salmos 27:4. Salmos 27:4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Vamos lá. Primeira coisa desse texto aqui, habitar. O que ele está falando aqui? Davi está falando assim, mano, eu criei o hábito. Mano, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é sobre vir nessa geografia aqui da CMD de segunda a segunda, mas é sobre ter o hábito de se prostrar diante de Deus aonde quer que você esteja. Então Davi ele fala aqui, uma coisa eu pedi, então eu falei, Deus, eu quero uma coisa, você pode me dar? Eu quero criar o hábito de estar diante da sua presença. Só que Davi vai mais profundo, ele fala assim, me dá e eu buscarei. Então não foi tipo assim, me dá. Foi, me dá. Mas amanhã eu já estou aqui diante da sua presença, depois de amanhã também, depois. Então a gente busca aquilo que a gente pede, que é habitar diante da presença de Deus lá na sua casa, lá no seu serviço. E aí, por que você quer isso? Porque você quer orientação. Vamos lá, alguém. Essa palavra orientação no original é meditação. Beleza? Então a gente pode transferir essa palavra aqui como meditação. Então eu vou buscar a Deus em meditação, porque a meditação me dá uma orientação. O que é orientação? É como chegar no caminho. Vamos lá, alguém, cara. Quando alguém para o carro e fala assim, me dá uma orientação. Eu quero chegar na praça, eu vou pela esquerda ou pela direita? E aí eu vou te dar uma orientação, vou te dar o caminho que você deve seguir. Então, uma pergunta básica aqui. As suas decisões têm orientação? Não. Ou sim, né? Tomara. Então você precisa buscar orientação. Só que pensa comigo. Vamos continuar esse exemplo aqui. O cara desceu com o carro, parou, falou, e aí, Lê? Não, e aí ele não, porque ele não me conhece. Falou, ô fulano, aqui, tô perdido. Como que eu chego na praça? E aí ele pega e arranca com o carro. Ele vai saber chegar na praça? Sabe por quê? Ele até pediu orientação, mas ele não parou para ouvir. Então, às vezes, você até busca orientação, mas você não espera Deus falar, ué.
Sabe quando parece que a gente quer ser validado por Deus? Então é como se o cara já tivesse decidido que ele ia para a esquerda. E ele falou: fulano, como que eu chego na praça? E ele arranca com o carro e vira à esquerda. Então ele falou assim: não, eu virei à esquerda porque eu recebi uma orientação dele. Não, você não recebeu uma orientação minha. Você orou para dar um checklist e falar que você me perguntou, mas você não esperou te falar. Vamos lá, alguém. Só que você entende que no começo da mensagem eu falei que o inimigo quer te acelerar? Tipo, você não pode esperar a orientação de Deus, você precisa decidir rápido. Só que a orientação de Deus, ela é fruto de meditação, ela é fruto de constância, ela é fruto de habitação. Presta atenção, eu quero habitar para então ter orientação. Sem habitação, sem orientação. Vocês estão me entendendo? Eu preciso habitar, então por isso eu oro. Eu crio um lugar de habitação. Eu jejuo. Para quê? Para tirar as minhas vontades. Mano, eu não sei se é esquerda ou direita e eu vou esperar. E a meditação? Pode falar. Eu quero saber a sua orientação. E eu vou esperar. Aí depois vai vir o nego da contemplação. Beleza? Estão me entendendo? Então a primeira coisa da meditação, ela traz orientação. Abre comigo aí em Salmo 119, versículo 148. Oh, é bizarro isso, né? 119, 148. Eu nunca preguei isso. 6 números. Salmo 119, versículo 148. O texto diz assim: os meus olhos estão abertos nas vigílias da noite, para meditar nas tuas promessas. O que me dá esperança? A promessa. Só que, tá vendo que não tem como eu meditar se eu não o conheço na oração? Por que eu medito na promessa e isso me traz esperança? Porque eu conheci que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, se ele é fiel para cumprir, eu vou lá e medito na promessa. Por quê? Porque isso me dá esperança. A promessa vai ser realizada, porque aquele que falou é fiel para cumprir. Só que presta atenção, que horas que ele foi? Nas vigílias da noite. De madrugada o cara levanta e fala: eu vou pensar nas promessas de Deus, porque isso vai me trazer esperança e aí eu vou conseguir viver a minha vida. Baseado no que ele disse. E o que ele disse é fiel para cumprir. Vamos lá, alguém. E aí, isso também fala sobre insistência, né? Porque meditação fala sobre achar o que está escondido. É sobre o que está além da letra que a gente está lendo. É o que está dentro do livro. Porque o livro ele é escrito por fora e por dentro. Então, é achar o que está dentro do livro. Você precisa de uma insistência, você precisa achar aquilo que está escondido. O que é precioso. É como se eu estivesse resumindo agora o que eu disse sobre um Jesus subjetivo e um Jesus concreto. A distância desses dois está exatamente em insistir, em achar algo mais profundo. Vocês estão entendendo? Porque senão você sai tipo assim: mano, eu sou crente, mas as suas ações, as suas escolhas, o seu dia a dia, elas não correspondem muito bem com aquilo que você diz crer. E não necessariamente porque você é um fajunto, mas é porque Jesus ainda é uma imagem distante, é uma coisa subjetiva, é um Deus que te abençoa, mas que não está aqui pertinho. E eu quero dar esse pulo para um Jesus que toque em mim. Então eu preciso insistir nas vigílias da noite, meditar nas promessas de Deus. É pegar um período ali e orar. Sabe, há um tempo atrás, eu trabalhava na empresa que meu pai tinha de depósito de pedra e tal. E no mínimo umas 2 a 3 vezes ao dia eu entrava no banheiro para orar. Eu literalmente entrava no banheiro e para quê? Para orar. Por quê? Porque eu queria que aquilo que era subjetivo tocasse no meu coração, que a informação que estava na minha cabeça escorresse para o meu coração. Quantas vezes eu abri o banheiro e estava chorando, né? As pessoas, tá bem, Nando? Nossa, tô melhor do que você imagina. Também tem uma experiência legal, quando eu estava na faculdade. A faculdade tinha vários banheiros, e tinha uns banheiros que eram lá em cima, no 3º andar, que eram
pouquíssimos frequentados, né? Quem que vai subir ao 3º andar para ir no banheiro? Eu falei, um ótimo banheiro para se orar. Ninguém tá lá. E aí uma vez eu fui e na faculdade tinha o segurança, né? Que ficava vigiando o rolê lá. Aí eu fui, entrei no banheiro assim e tal. Tava ajoelhado lá orando assim, quando veio eu ouvi um barulhão. Aí eu olhei assim, o segurança estava debruçado no outro banheiro olhando o que eu tava fazendo assim. Aí eu olhei assim, aí ele, nossa, me perdoa, desculpa. E aí ele saiu assim, aí eu falei, senhor, preciso encerrar essa oração agora, né? Aí eu encerrei a oração, saí lá fora, ele, nossa, a paz do Senhor, irmão. Aí eu falei, a paz, tudo bem? Ele falou, nossa, eu achei que você estava vindo lá consumir droga, não sabia que você estava vindo lá orar e tal. Mas por que eu estou falando isso? A gente precisa ter essas formas intencionais de buscar o Senhor durante o seu dia, mano. Para que aquilo se torne uma realidade. Vocês estão comigo? Vamos lá, então. Vamos comigo agora em Salmos 19, 14. A gente vai ler muitos Salmos. Salmos é meditação pura. Salmos 19, 14. Nossa, o microfone fica puxando minha barba toda hora. Tá doendo um pouquinho. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Meu Deus do céu. Sabe o que eu aprendo aqui? Não é que você não medita, é que você não medita na coisa certa. Faz sentido? Porque ele fala assim, que as minhas orações e a meditação do meu coração seja agradável a Ti. Então, a questão aqui não é não pensar em Deus, é no que você fica pensando. Faz sentido? Uma vez eu ouvi uma pregação do Leandro Vieira e ele falou assim, cara, muitas das vezes a gente perde tempo pensando no pecado. Sabe? Aí eu falei assim, cara, não é que às vezes eu fico pensando no pecado, cara? Eu fico pensando como que ia ser se eu estivesse pecando. Eu falei, mas eu sou muito burro mesmo. Cara, no que você tem gastado seus pensamentos? Eu sei que vai soar meio engraçado isso, mas eu já me vi pensando e isso vai ajudar você a ver no que você pensa às vezes. Eu, tipo assim, tava fazendo alguma coisa que é rotineiro, então quando você faz alguma coisa que é uma rotina, a sua mente fica livre. E aí eu me peguei pensando, tipo assim, nossa, mano, você já deve ter visto vídeo assim engraçado no Instagram, porque eu me identifico muito. Eu imaginando assim, nossa, ó, eu entrando aqui na final da Libertadores agora. E aí teve um pênalti, eu vou bater o pênalti, aí teve uma confusão, eu empurrei o cara assim e tal. E aí eu fiquei pensando enquanto eu fazia alguma coisa. E aí depois eu falei, cara, que coisa inútil. Eu meditei, mas eu meditei numa coisa que não é agradável. E não que não é agradável no sentido de ser pecado eu pensar que sou um jogador, mas mano, eu não sou um jogador, cara, que idiota que foi. Faz sentido? Eu dei esse exemplo para você se policiar, para ver o quanto você fica pensando no que você não precisava estar pensando, cara. E você fica imaginando e sonhando coisas esdrúxulas. Quantas vezes eu podia estar meditando na palavra de Deus e estava pensando, o que eu ia fazer se eu fosse um jogador? Vocês entendem? Só que isso também revela o que está no meu coração. Então, a gente precisa ser aprovado na nossa rotina. O que tem preenchido a sua mente? E o que você vai fazer com o que tem preenchido a sua mente? O que você tem consumido? Estão felizes ainda, pessoal? Vamos lá agora em Gênesis 24, 63. Gênesis 24, 63. O texto diz assim, certa tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Aí aqui no andar da carruagem, Isaac acha sua digníssima lá. Mas o que eu queria que você entendesse nesse texto, olha o costume do cara, mano. Você percebe que isso aqui é um costume? Certa tarde, Isaac saiu para meditar. Então, isso me mostra que era um hábito de Isaac sair para meditar. Só que talvez o diabo não te parou, mas ele te acelerou tanto
que para você é uma loucura parar para sair para meditar. Você não pode parar as suas coisas para meditar. Então você também não pode conhecer os segredos do coração de Deus. Você faz sentido? Então eu queria que se tornasse um costume nosso, um coração aquecido nosso. Eu vou parar para meditar. Eu vou parar para encher a minha cabeça das verdades de Deus. Eu vou parar para pensar naquele texto que eu li logo que eu acordei, e eu estou pensando, e aquilo se tornou tão profundo que agora eu vou dizer para Deus tudo que eu aprendi, que eu li pela manhã. Meditei. E por mais bizarro que isso pareça, isso pode durar apenas alguns minutos. Então, eu não estou falando para você, separe 3 horas do seu dia, pare tudo e vá meditar. Não, cara. Eu estou pedindo alguns minutos da sua vida. E talvez até eles você tenha se negligenciado. Você entende que isso faz mal para você, não para Jesus? Isso não faz mal para Jesus. Isso faz mal para você. Salmo 119, 97. Vai ficar bom, gente. Prometo. Você vai ver que é mó legal meditar. Salmo 119, 97. Como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Uau, cara. Então, se você estava com alguma dúvida do que você vai meditar nas Escrituras. Eu amo a palavra de Deus. Por isso, eu medito nela o dia inteiro. Dia inteiro, Leandro? Que isso? Vou sentar lá atrás da Bíblia e vou ficar o dia inteiro. Uai, se puder, maravilha. Mas a meditação é exatamente isso. Li uma frase, orei essa frase e agora eu vou pensar nela o dia inteirinho. Eu vou construir um raciocínio de quem Deus é a partir daquela frase que eu pensei nela o dia inteirinho. Isso é meditação. Pegar uma porção das Escrituras e lê-la e pensar nela o dia inteiro. Aí às vezes você olha assim e fala, caraca, mano, da onde que você tirou isso, né? Parece que você lê uma Bíblia que eu não leio. Meditação. Faz sentido? Não é o original ou o pano de fundo histórico, é meditação. Traz a realidade daquilo que é subjetivo. Por último, pega. O inimigo tentou parar agora, mas ele não vai conseguir. É o último texto, Salmos, capítulo 1, que é o mais conhecido de meditação. A gente vai ler do verso 1 ao 3. Amém? O texto diz assim: bem-aventurado. Você quer ser bem-aventurado, gente? Quer ser, gente? Sim. Bem-aventurado também pode ser trocado por muito feliz é. Você está feliz ainda? Não estou olhando. Então você tem que fazer isso aqui, beleza? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Não muda não, amigo. Volta aí. Cara, vamos lá. Isso aqui não tá falando de tipo assim, nossa, eu não converso com ninguém que é crente. Se o cara der paz do Senhor, eu troco ideia. Se ele não der paz do Senhor, já era, não troco ideia. Não, cara, não é isso. Isso aqui tá falando sobre conselho, sobre caminho e companhia. Quem te dá conselho, quem te mostra o caminho, quem que é a sua companhia. Fez sentido? Quem te dá conselho. Isso nós estamos falando de fato de uma mesa. Eu posso chegar na mesa do Felipe, almoçar com ele, passar a tarde com ele e isso não ser uma mesa. Porque ele pode não ter me dado o caminho, não ter sido uma companhia. Faz sentido? Então eu estou falando de algo mais profundo. Então o texto está dizendo o seguinte, muito feliz aquele que não faz isso, ele não medita naquilo que é inútil, ele não anda com quem não fala o que é útil, ele não dá voz para aquilo que não deve ter voz. Então a pergunta é, cara, o que tem tido voz na sua vida? Continuar.
Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Uau! Então, qual é o caminho dele? Qual é a companhia dele? Qual é a satisfação dele? Qual é a lei do Senhor? Só que é aqui que eu quero que você saia da subjetividade, vocês estão me entendendo? Eu posso ler esse texto e falar, amém, glória a Deus, não vou no caminho do ímpio, eu amo a lei do Senhor, mas você medita nela, ela não é a sua companhia. Ela não é o seu caminho, vocês estão entendendo? Ela não é. Para ela se tornar isso, eu preciso meditar nela dia e noite. Você precisa pegar e ruminar. Por quê? Entramos numa parada importante. A palavra meditar, nesse textinho aqui maravilhoso, as palavras meditar aqui, ó. Você clica nela lá e o dicionário Strong vai dizer que significa ruminar. E o que significa a palavra ruminar? É quando um animal ele pega um pouco de comida e ele mastiga ela, e aí depois que ele mastiga bastante ela, ele engole. E aí depois que ele engole, ele volta para a boca. E aí ele continua mastigando aquele alimento que ele voltou para a boca, e aí ele engole de novo, e ele volta de novo, e ele faz isso várias vezes. Isso chama ruminar. E aí quando Davi está escrevendo meditação, ele fala assim, você precisa amar a lei do Senhor a ponto de ruminar as escrituras. Pegar uma porção, comer ela, engolir, voltar ela para a boca, comer ela, engolir, voltar ela para a boca. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque você vai tirar todos os nutrientes dessa palavra. Você não vai pegar apenas a forma, mas você vai pegar tudo que ela tem de bom. Essa forma de ruminar faz com que você experimente todos os sabores, nutrientes e te faz completamente satisfeito. Então você precisa pegar uma porção da palavra e ruminar ela para você tirar todos os sabores, nutrientes e ser completamente satisfeito. Sabe, eu sempre oro para Deus, eu falo assim, Deus, eu quero receber uma porção do Senhor como Elias recebeu, que ele comeu um alimento tão sólido que ele ficou 40 dias sem comer. Então eu quero comer algo de Deus tão sólido que aquilo me satisfaz por 40 dias. Que aquilo é tão nutriente, é tão produzido, é tanto sabor, que aquilo me satisfaz, cara. Então você precisa ruminar, cara. Você precisa ter o hábito de engolir e voltar pra boca, engolir e voltar pra boca. Até que tipo assim, mano, não tem mais nada para eu tirar desse texto aqui. Se eu for tirar mais alguma coisa, agora é meu. Então agora eu engulo e não volto mais pra boca. Faz sentido, gente? Então, quem tem esse hábito é quem ama a lei do Senhor e tem ele como caminho. E aí sabe o que é interessante? É que a gente, voltando muito tempo atrás, nos primórdios da igreja, a gente era chamado de aceita do caminho. Mas Deus só é o seu caminho se você medita nele. Estão comigo, gente? Vamos para o versículo 3, por favor, Gu. Aí ele traz a definição de quem rumina na palavra de Deus. É como árvore plantada junto a ribeiros. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Meu Deus. Sabe o que o inimigo está falando para você? Ele está falando assim para a nossa geração. Se você parar, você perde. Então você precisa acelerar. Acelera. Porque se você acelerar bastante, você vai dar muito fruto. E aí você vai prosperar. Só que aí Deus está falando assim, se você parar e ruminar, você vai dar fruto e prosperar. Agora que eu te pergunto, você tem sentado na roda dos escarnecedores, sim ou não? Porque o que é caminho para você? Correr para frutificar ou parar para frutificar? É aqui que determina em qual mesa que você senta. Vamos lá, alguém. Talvez você é muito crente e nem o futebol você assiste porque é escarnecedor, mas você está correndo para produzir enquanto a palavra falou que é para parar. Vamos lá, alguém. Faz sentido? É muito mais profundo do que a gente imagina. E aí tem uma palavrinha que eu gosto muito
imagino que vocês gostam muito, que é escatologia. Você viu? Eu falei assim, mano, eu vou achar um texto em Apocalipse para começar a pregação. Eu sou escatoboys agora. Mas aí beleza, né? Escatologia, o primeiro significado da palavra escatologia é doutrina dos últimos dias. Show de bola. Mas a palavra escatologia, a palavra escato, ela tem um outro sinônimo, que é excremento. Então, definitivamente é o resultado do que você come. Quem está me entendendo? Então, quando eu falo assim, os últimos dias, eu estou falando assim que os últimos dias são determinados por aquilo que eu como. Vocês não estão entendendo, gente? Então, se meditar é comer, voltar para a boca, comer, voltar para a boca, comer, ter todos os nutrientes, isso quer dizer que eu sou saudável espiritualmente. Então, o meu final é determinado pelo que eu comi, porque escatologia é excremento, é o resultado que você come. Porque o que é excremento? Desculpa, é fazer fezes. Fezes é o quê? O resultado daquilo que você comeu, cara. Então, o que determina eu estar ataviado ou não é o que eu comi ao longo da minha jornada. O que você tem comido, cara? Qual é o seu alimento? Estão aí, gente? E aí, eu queria fazer uma alusão aqui. Quando a gente vai ao médico, o que ele pergunta? Ele fala assim, qual que é a sua alimentação? Que eles falam assim, nossa, mano, eu tô com dor aqui, tô com dor lá, tô passando mal. Ele fala assim, o que você come? Porque o que você come determina muito quem você é. Aí ele pega e fala assim, beleza, você falou que você come isso, aquilo, tá. Vamos fazer o seguinte, vou passar um exame para você. Um exame de excrementos. Você vai fazer um exame de fezes e urina. Por quê? O que sobra do que você comeu fala quem você é. O que tem sobrado que você come? Porque isso determina quem você é. Estão me entendendo? Então, cara, eu sei que vai ser engraçado isso, mas você precisa fazer um exame de excremento essa noite. Um exame de excremento espiritual. O que é o resto da sua vida? O que sobra do que você come? Isso vai dizer o quão saudável você é ou não. Isso define todos os seus problemas. Vocês não pararam para pensar? Eu achava muito bizarro. Eu chegava assim, cara, tô com dor na coxa. E falou assim, eu vou passar um exame de fezes. Porque é assim que ele entende, mano. Então, a pergunta e a insistência dessa noite é, o que você come? O que você come? E aí, principalmente, o que você come quando ninguém tá vendo? Vou usar a Ariadne ali, não fica mal comigo não, Ari. Vai ser legal. Cara, o que eu como quando a nutricionista tá perto? Aí eu vou lá, ponho uma verdura, ponho um legume. Aí eu ponho um negocinho ruim, aí eu dou uma risadinha. Domingo, né? Comer aqui. Por quê? Eu vivo a aparência. Quando eu vejo que tem alguém que pode dizer o que é bom e o que é ruim, eu quero mostrar que tá tudo bem. Só que a minha pergunta aqui é, o que você come quando ninguém tá vendo? O que realmente faz? Porque você entende que enquanto eu como bem, porque a Ariadna tá perto, a minha mente não foi mudada ainda. Então, quando você come bem no domingo à noite, a sua mente não foi mudada ainda. Você comer bem quando o pastor foi lá na sua casa e você citar um texto bíblico, isso revela que você não mudou a mente ainda. O que determina é, quando ninguém está perto, o que você se alimenta. Porque no final das contas, a Ariadna não salva ninguém. Eu não salvo ninguém. Então é muito mais embaixo, entende? Então o que você come quando ninguém está vendo, mano? Tipo, no intervalo do seu dia, vamos lá alguém, cara, eu preciso falar isso. No intervalo do seu dia, tipo assim, caraca, agora eu cumpri todas as coisas e eu estou livre das 8 às 10. O que você come? Vamos ser profundo? Você abre a Netflix ou você abre as escrituras? É isso que eu estou querendo dizer. Porque a meditação eu já garanti para você que é prosperidade. Eu já garanti para você que é frutificação. Eu já garanti para você que é sair da subjetividade e ter Jesus concreto. Eu não consigo te dizer mais nada. Meditação é ver Jesus, cara. E se isso não te empolga, eu não sei o que te empolga. Então o que eu estou querendo dizer? Eu estou tentando ser prático, porque talvez você está empolgado para ver Jesus. Mas talvez das 8 às 10 tem Netflix e não tem Bíblia.
E aí você fala assim, poxa, Leandro, mas é muito chato ler a Bíblia. Então, mano, desesperadamente você precisa ler ela, porque você ainda não conhece Jesus. Porque Jesus é muito mais legal que a Netflix, cara. Ele é muito mais legal. Ah, Leandro, quer dizer que eu não vou, mas nunca mais ver Netflix? Não, cara. Não é sobre pode ou não pode, tempo ou não tempo. É o que você come. É sobre isso. O que você come. Estão comigo, gente? Então, meditar é ver além do escrito, é apalpar a realidade do reino. Você entende isso? Meditar vai além do que é escrito. Porque também, já aconteceu comigo, as pessoas ficavam meio frustradas comigo. Fala, Leandro do céu, eu tava lá na praça e tinha que ver o mendigo. Conheci a Bíblia de capa a capa. Nossa, citou um tanto de texto. Eu ficava tipo assim, e daí, mano? Ele conhece a letra. Se ele conhecesse Cristo, ele não estava mendigando na praça. Isso não é bom, isso não é bonito. Isso é vazio. Isso é sem efeito. E isso é um testemunho de que você precisa apalpar o reino. Não é conhecer o texto, é o texto conhecer você. Vamos lá, alguém? Estão me entendendo, gente? Aí tem outro negocinho na internet que é super engraçado, mas eu falei, mano, eu vou fazer isso um dia. Eles falam assim, e se você, toda vez que fosse mexer no celular, abrisse sua Bíblia? Aí os caras tipo assim, tá cozinhando e lendo a Bíblia, tá no banheiro lendo a Bíblia, tá fazendo várias coisas e lendo a Bíblia. Cara, e se toda vez que você mexer no celular fosse para uma coisa inútil, você lesse a Bíblia, aonde estaria o seu evangelho hoje? Você entende o que eu tô querendo dizer? Mano, vamos praticar isso? E se toda vez que eu for mexer à toa no celular, eu lesse a Bíblia? E, mano, eu fiz isso. Eu não peguei uma Bíblia física e fiquei lá cozinhando, não. Só que eu fui e travei meu Instagram. Travei, porque por diversas vezes no dia, tipo assim, deu uma folguinha, aperta o Instagram lá e fica rolando o feed, assim. Às vezes não tô nem pensando no que tá aparecendo lá. Aí eu travei. Aí eu aperto o Instagram, aparece uma carinha assim pra mim. Não está na hora ainda, que eu pus um aplicativo. Aí eu travei o Instagram. Aí eu apertei, não está na hora ainda. Aí eu apertei a Bíblia e li um texto. Aí passou um tempinho, apertei o Instagram, não está na hora ainda. Fui e apertei um versículo bíblico. Mano, a minha semana foi outra semana. Pô, diante de Deus, cara, a minha semana foi outro tipo de semana. Eu lidei com todas as coisas de uma maneira muito mais leve. Muito mais saudável. E se você fizesse isso? Toda vez que você for fazer uma coisa inútil, você lê a Bíblia. Vamos lá, alguém. E tudo isso, e aí é o final da mensagem, eu só desejo uma coisa essa noite. Que você cresça no seu homem interior. Toda essa mensagem foi uma mensagem de crescimento espiritual. Que você cresça no seu homem interior. Sabe uma coisa que mexeu comigo? Eu gosto às vezes de ouvir podcast entrevistando um ex-jogador ou algum jogador que está jogando atualmente, porque os caras contam bastidor. Eu acho divertido, acho legal. O cara fala, você não sabe, aconteceu e tal, pá. Então, vira e mexe, eu escuto alguma entrevista assim. Só que tudo que eu consumo, seja Netflix, seja qualquer coisa, eu sempre tento tirar algo que é proveitoso para o evangelho. E aí eu ouvi um cara, e o cara falou assim, mano, eu queria muito me tornar um bom jogador, então eu treinei muito. Pá. Aí fui ouvir um outro cara, porque ele sempre começa falando assim, como começou tudo? Como que você se tornou jogador? Aí fui ouvir um outro cara, mano, eu queria muito ser jogador, aí eu fiz muita força, eu treinei muito, porque o meu sonho era esse. E aí passando batido. Aí essa semana de manhã, coloquei um lá, mano, mesma coisa. E aí, mano, como é que foi pra você começar a carreira? Ele falou, mano, eu queria muito ser um bom jogador. Aí eu me inspirava no fulano de tal. E aí eu treinei muito. E aí eu neguei muitas coisas, porque o meu sonho era se tornar um jogador de futebol. E aí o Espírito falou comigo, falou, cara, por que você não quer ser relevante no evangelho? Porque se você quer de fato ser alguém relevante no evangelho,
você vai crescer no seu homem interior. Mas para crescer no seu homem interior, você tem que treinar, você tem que renunciar, você tem que deixar muitas coisas, porque de fato você deseja ser alguém relevante. E quando eu falo relevante, eu fui muito ministrado pelo Espírito Santo, porque a gente tem aquele discurso de humildade. Não, que isso, a glória é de Deus, que Ele cresça, eu diminua. Cara, não é sobre status, não é sobre me fazer conhecido, é sobre ser relevante ao ponto de atrair pessoas, de construir ambientes, de trazer avivamentos, de transformar vidas, de ser uma bomba espiritual. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não é sobre eu me aparecer, mas é sobre eu ser relevante, cara. Então eu preciso crescer, eu preciso ter esse sonho, eu preciso ter essa meta, cara. E eu não estou falando com pessoas aqui que estão dispersas, não, eu estou falando com nego que tem meta, que anota, que busca, que sonha, que estuda. Então cresça no seu homem interior, cara, porque no fim das coisas o que vai determinar é o resto do que você comeu a sua vida inteira. Faz sentido? Uma noiva ataviada é aquela que renunciou por um sonho maior, cara. Por um sonho maior. Sabe, abrindo meu coração, uma coisa que me incomoda hoje na nossa casa é que quando a gente começou, todo mundo queria ser pastor, todo mundo queria viver da obra, todo mundo queria morrer pro reino. Hoje não, hoje parece que isso é uma coisa exclusiva minha. Será que do diabo não te acelerou demais que você parou de querer ser relevante no reino de Deus? Será que os avivalistas, a gente vai ficar falando do que eles fizeram ou a gente vai ver de novo? Só que para isso você precisa parar e meditar e amar a lei do Senhor e crescer no seu homem interior e se tornar relevante e o seu maior sonho ser de fato com que Cristo seja conhecido entre todas as pessoas. Vamos lá, alguém, cara. Estão me entendendo? Então, disciplina espiritual é um treino que eu estou te dando para você conquistar o seu sonho. Se é que o seu sonho é o sonho de Deus. Porque se o seu sonho não é o sonho de Deus, isso aqui tá ruim de ouvir. Mas se a sua perspectiva é, enquanto eu cantar, eu quero ver as pessoas sendo curadas, você precisa crescer no seu homem interior. Se o seu anseio é, eu quero chegar lá na praça, pegar um microfone e quando eu anunciar o evangelho, 10, 15 pessoas se renderem ao Senhor, você precisa crescer no seu homem interior. Mano, eu quero apresentar a minha família a Deus, eu quero que a minha casa seja um lugar encharcado da presença de Deus. Você precisa crescer no seu homem interior. Mano, eu desejo que a CMD prospere, mas não no sentido de status, mas que ela prospere o evangelho, ela arraste pessoas, que Baipendi seja avivada. Então eu preciso crescer no evangelho, no homem interior. Então eu preciso meditar, eu preciso parar de ver Netflix, eu preciso parar de ver comentário de jogador, eu preciso ver a lei do Senhor e fazer com que Jesus seja concreto, cara. Eu vou ser mais profundo ainda com você, cara. Você entende que o ambiente aqui, ele pode estar, Deus está aqui, mano, mas ele está normal, não está? Está normal. Cara, eu já vi homens que tipo assim, o cara chegou na igreja, mano, você já fala assim, meu Deus do céu, parece que o negócio muda. Eu já tive presente em ambiente assim, tipo, cara, eu lembro perfeitamente, no retiro que eu tava do ano, a gente tava todo mundo lá, a gente ama a Deus, e tava até legalzinho. Até que na porta, assim, cara, deu pra ver o Dandu que chegou, assim, ó. Ele pisou, mano, de verdade, ele tava só chegando no meio do louvor. Na mesma hora, gente, todo mundo parou, assim, ó. E, incrivelmente, deu uma vontade imensa de chorar. Mano, ele só tinha chegado. Ele nem tinha pegado o microfone ainda. E definitivamente todo mundo começou a chorar. E aí o adorador parou, ajoelhou assim. Aí ninguém entendendo nada e falou, dá o microfone para ele. Aí eu dei o microfone para ele, ele falou assim. E lógico que ele estava falando inglês, mas ele falava assim, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Ele ficou 10 minutos falando, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. E cada vez que ele falava, eu te amo, Senhor, parece que arrancava o negócio de mim, cara. Só que aí eu falei assim, o meu sonho
carregar isso aí, porque eu tô vendo o que está acontecendo em todo mundo e isso é muito bom. Só que eu vim embora e o diabo me acelerou. Vamos lá, alguém. É tempo de parar para meditar e sonhar com a coisa certa. Faz sentido? Até quando você vai se empolgar com um cara que falou, igual meu pai trouxe a história do Larry lá, que ele foi e só apoiou no cara porque ele estava desequilibrado e o cara foi curado. E aí, mano, você vai falar glória a Deus ou você quer fazer isso também? Só que para isso você precisa crescer no seu homem interior, mano. Você precisa crescer no seu homem interior. E uma das formas de crescer no seu homem interior é a meditação. Eu não sei se eu consegui colocar bem, mas meditação não é uma coisa ruim. É maravilhoso meditar. É maravilhoso tomar um café com Jesus. Vamos lá, cara. Pode colocar de pé, por favor?